A cidade de São Roque, cognominada Suíça Paulista, pela beleza deslumbrante das paisagens que a circundam. Plantada entre colinas e tendo por moldura um céu límpido e sereno, apresenta lindo aspecto com o seu casario branco pelas encostas, que lembram ao viajor experimentado os panoramas da velha Suíça encravada no coração do velho mundo. Fundada em meados do século XVII pelo bandeirante capitão Pedro Vaz de Barros, começou como vasta fazenda de cultura e haveria de transformar-se com o decorrer do tempo na importante e progressista cidade de hoje. Situada em posição invejável, possui clima ameno e saudável, sendo que sua altitude é de 797 metros acima do nível do mar, reunindo nessa ótima situação geográfica 12 mil habitantes na cidade e 35 mil no município. Eu ganhei um violão do meu pai, já falecido, meu pai de criação, o seu Manuel. Ele me deu um violão, cara. A primeira coisa que eu fiz, eu acho que já era uma tendência
a questionar e a negar o mundo. Foi, pai, posso quebrar o violão? Ele falou, beleza, meti o martelo no violão, quebrei o violão sem saber realmente que era um violão. Queria também estar no meio da turma lá fazendo som, né? Tá participando, né? E como eu não sabia ninguém tocar, escolhemos o Noise Core, né? O primeiro contato nosso foi o seguinte, a gente estava em casa e combinamos, vamos montar uma banda, daí não tinha material nenhum, então começamos a fazer um barulho em casa mesmo, assim. A ideia da banda foi mais uma zoeira, né? Tanto que o começo foi bem improviso, né? A gente montou uma bateria lá com uma caixa de fanfarra, uns galão de água, uns negócios lá, e começamos a fazer uma barulheira lá. Foi a primeira banda, que foi o Escarros, né? A primeira formação do Escarro foi o Anderson, o Luscão, o Finão de vocal e eu de guitarra, o Vitor. Não precisava saber tocar, né? Eu fiz bateria também, vocal, o Luscão fez bateria, vocal. E aí, dentro dessas dificuldades, a gente começou nós três fazendo um som aqui, gravamos algumas demos, né? Fizemos alguns shows. E aí foi aumentando a galera, né? Veio mais um. E aí foi a primeira banda aí, foi em 90. Primeira banda, que era o Side of Aggression. Em 1991, por aí, a gente começou a fazer um som. E aí, 1990, 91, essa época. Aí a gente volta lá pros caras que jogavam bola quando era pequeno, que rasgava lixo do vizinho. Mas é coisa legal também, ficar trocando ideia, a gente fazer uma fogueira. Pô, as fogueiras de novo, falei. Eu ganhei um contrabaixo do meu pai. O Rodrigo, na época, era vizinho aqui, né? Cresceu comigo. A gente cresceu junto aqui na vila. Aí a gente fez uns ensaios, eu e ele. Era legal, assim, era baixo, batera, um puta barulhão, ninguém sabia tocar nada. Aí, cara, eu conheci o Jean. Por conviver com o pessoal do Moluscão, os caras, né? Tinha o Escarros na época, né? Então eu já, desde novo, já comecei, tinha amizade com os caras, né? E comecei a ir frequentar os ensaios, tudo, Escarros. Depois, não sei, eu saí da banda, aí eles montaram outra banda, mas aí eu não tava fora, nem sei quem foi. Depois de um tempo, pintou, né, de fazer um som com os caras, né? O Jean veio aqui na vila uma vez, o primo dele morava aqui, ele apareceu aqui, ele trabalhava numa oficina aqui de mecânica. Aí sempre via um cara com boné do Def, assim, cabeludo. E a gente acabou pegando amizade. Daí ele falou, meu, você tem um contrabaixo, você não tá afim de tocar no Escarros lá com a gente, cara? Eu não tinha nem noção, assim, do que era, né, o noise core, assim, dos caras. Daí eu falei, Gé, vamos ver, né, cara? Daí ele falou, eu já estudava no mesmo horário que eu na escola à noite. Aí ele falou pra mim, então, vamos combinar, o Anderson Rizzuti aparece lá, que é o Moluscão, né, na escola lá, e conversa com a gente. Daí o Moluscão apareceu lá, perguntou se eu tava afim de tocar, a gente se conheceu. Cara, gente boa, né, os caras contando piadas, zoando pra caramba a escola lá. Aí, tá afim de tocar, Dinão? Pá, parece lá, sabadão, cara. 1h lá em Mailasca. Peguei o baixo e fui lá, velho. Vaguinho me procurou, Tonhão, vamos fazer uma banda. Aí inicialmente ficamos um ano e meio conversando muito sobre isso.
Aí surgiu o Isaquinho, que era baterista, não tinha bateria, não sabia tocar direito. O Isaac, né, começou, tipo, tinha mais contato com o Batata, aí eles montaram, né, que deu Batata, já teve outras bandas, daí ele parou, né, aí ele queria montar uma banda, daí ele falou com o Isaac. Aí com o Isacão falou, tinha o Decão, né, que fazia vocal lá com os caras, aí o Batata e o Isaac chamou eu pra tocar no No Prejudice. E éramos do mesmo bairro, do distrito de Mailasca, e a gente começou os primeiros ensaios. Nesse meio tempo, logo já montou o Discord, né? Meu irmão entrou pro Discord. Esse irmão? O Dinão. Entrou pro Discord, daí eu achava demais aquilo, porque eles ensaiavam, faziam as coisas no porão da nossa casa, às vezes. E eu queria muito ter uma banda. Porque eu queria ser muito igual o meu irmão era. E aí, descobri que a Paulinha também queria, mas eu tinha acho que 13, 14 anos na época. E não tocava nada. Quando eu descobri que a Alessandra também queria montar uma banda, a gente se conheceu na escola e aí a gente começou a conversar com os irmãos pra ajudar a gente a montar. E a banda era meio das irmãs dos caras do Discord. E a gente começou a usar o quartinho de ensaio, eles ajudaram muito a gente, porque ninguém sabia tocar nada. Então o Rodriguinho do Discord me ajudou muito, que ele deu aula pra mim de batera. E o Jean ajudou as meninas com a guitarra, a baixa, tinha a Mônia, a Gica. E aí a gente montou a Execucija e começou a tocar aí. Bem cru, bem tosco. E ao longo do tempo foi melhorando. Para que conviver com racismo se todos nós somos iguais e se somos todos dominados por uma minoria? A entrada do Execution para a cena são roquense foi muito boa, porque juntou a meninada com os homens, essa coisa de ter mulher no meio, acaba que a gente não vê diferença. A gente não vê diferença entre o punk e o straight, a gente fez essa união. Mas eles não gostavam muito da gente, não, no começo. Tinha ciúmes. Os ensaios eram nesse ambiente aqui, no Crust Studio. A gente ensaiava geralmente sábado e domingo, pela tarde. Ensaiava Discord, Execucija, ensaiava Youth Against Conformities, No Prejudice. Nem lembro o nome de todas as bandas, era praticamente todas as pessoas trocando a função só. E aí foi assim, cara. Ficava lá fazendo um barulho toda tarde, estudava tal, treinando. Aí aos poucos comecei a conhecer a galera, né? Cebola, né? A gente montou a primeira banda, que daí tinha o Sandrão, né, que sempre tava com a gente também, nesse lance de curting play e tal, jogar, e era amigo também. Falei, Sandrão, vamos tocar? Falei, mas eu vou tocar o quê, cara? Tocar, então tu faz uma batera aí, né, meu, que já não tem batera. Aí a gente foi comprar a primeira batera dele. Meu, era tenebroso o negócio, era uma, não sei se era Rollstar, não sei que marca que era, parecia um balde, cara, o negócio. Ele fazia ele tocava umas bases, tipo assim, meio fanfarra, mano. A gente mandava um som, tá ligado? Mas era legal, a gente ia num prédio, ensaiava num prédio. Aí depois entrou o lance do Glauber, né? O Glauber veio fazer segunda guitarra pra gente também, ele já tocava legal, já andava com a gente e tal. O Marcião, né, que fazia baixo. Que também tinha um baixo de fibra, que era um negócio também que, meu Deus, não tinha som de nada, parecia um birimbaixo, cara. O negócio era ruim pra caramba. Mas ele tocava bem, na verdade, ele que tocava melhor da banda, né? Eu comecei a tocar porque foi o único baixista que sobrou, na verdade. Porque na época tinha o Side of Aggression, tá? E os caras tiveram uma separação da banda, na verdade, e daí precisavam de músicos e faltava um baixista. E procuraram baixistas em São Roque inteiro. Nessa época eu queria ser baterista. Falei pro meu pai, que daí por causa do som, em 92, 93. Só que bateria fazia, tipo, meu pai, muito barulho. Então um amigo dele tava vendendo um contrabaixo e comprou e me deu de presente.
Só que eu era o baixista que nunca tinha tocado baixo. Sempre a ideia era fazer um som próprio. Nunca a gente falava, vamos tocar música de tal banda. Também não curtia. Tinha banda que eu nem conseguia tocar mesmo, mas eu não curtia muito também, né? A ideia é mais de passar o que a gente vivia na época. Na época do Glauber, do Side, estudava comigo no Maneilane e pediu pra... Se eu não queria fazer um teste, tudo, eu falei, mas nunca toquei. Ele falou, não, é fácil, quando for na bolinha, você vai na bolinha lá e beleza. A hora que o filho da puta tava na bolinha, o cara já ia pro outro lado, eu tinha que ficar, não achava a bolinha, o cara ficava fugindo da bolinha, cara. O primeiro show de São Roque mesmo que underground que teve foi eu, Moluscão e Finão que organizamos assim mesmo. Foi na casa de um maluco aí que chamava Robertão. Tocou o Hot, ó. Foi o Hot e um projeto dos caras que tirava só cover do Agato, que eles chamaram de Acidente. A gente fez no quintal da casa do cara, choveu pra caralho. Aí ficou aquele barrão, cara, à noite rolou o som, cara, a galera agitando naquele barrão, assim, saiu todo mundo tudo sujo de barro, cara. Vizinhança tudo louca, né? Ninguém nunca tinha ouvido um barulheira daquela, cara. Chamava a polícia, cara. E a gente rolou o som lá até de madrugada, né? Aí foi quando a gente teve contato com o pessoal da cena lá de São Roque mesmo, que era uma cena bem jovem, assim. Tinha um menino lá, o Isaac, acho que ele tinha 12, 13 anos de idade, uma coisa assim, era muito, muito jovem mesmo. Aí conhecemos toda aquela galera que formou, que posteriormente veio formar a base da cena ali de São Roque, da cena grind, da cena hardcore, né? Até um pouco da cena metal também, tinha um pessoal lá. A gente usava a aparelhagem meio precária também que a gente tinha pra organizar shows, assim. Era a nossa aparelhagem mesmo, no começo, que a gente não tinha dinheiro pra alugar. A nossa aparelhagem de ensaio que a gente usava pra organizar shows, assim. Bem improvisado mesmo, mas assim... Na época, assim, a gente nem tinha tanta preocupação com isso, porque o negócio era ir lá tocar, se divertir, conhecer o pessoal e basicamente era isso, né? Depois a gente fez na casa de uma chácara que o Vaguinho morava lá pra cima. O Moluscão que deu a ideia, ele falou, putz, será que o dono do sítio não deixa organizar um show lá? Tem espaço legal. A galera teve que ir a pé, que era meio longe de onde eles desciam de ônibus, eram 5 quilômetros, tem que andar a pé, subida. Na subida no barro também carregando guitarra, caixa de som, pácara. Né? E pra voltar também voltamos a pé de madrugada, acho que a gente dormiu ali no centro de Mailasca ali mesmo, na praça. Esse som protesto a humanidade que destruiu o rio amigo e onde é sujo, podre e nojento. Nós fui tocar no Goianão, uma vez eu montei um festival lá na escola, que foi precariedade total, meu. A bateria tinha tijolo pra não correr, os ampli tudo zoado, e mesmo assim as bandas tocou o Dinão, o Rodriguinho, tocou a banda do Rogeritos, tocou uma banda de Mairim, que é o Opus 6, e tocou a gente também. Mas o que sempre fortaleceu foi isso, a vontade de fazer e de fazer acontecer, independente das diversidades, dos problemas que a gente tinha. Eu, o Moluscão e o Finão organizamos vários shows, assim. Cheguei a fazer também um evento que foi lá na Marginal, ali onde era o kart, era uma pista de kart, né, antiga, que tinha, aí desativaram, a gente fez um evento lá. A gente trouxe Sigrid e Ingrid na época. A gente chegou a fazer um som na casa da minha mãe, meus pais. Onde é a cozinha dela hoje em dia, era um porão podre. A gente fez 2 gigs lá. E uma, inclusive, foi a primeira apresentação do Discord.
o primeiro som que eu organizei, que eu ajudei a organizar, eu tinha vontade de eu com o Hot tocar ao vivo, assim, né? E quando a gente conseguiu, cara, que o Hot fosse tocar lá pra gente, pra mim foi muito bom. Qualquer motivo era motivo pra gente organizar um show. Acho que isso era o nosso diferencial. Então a gente não esperava existir shows na região pra gente tocar. Então a gente fazia vários shows onde tinha espaço. Então no quintal, de qualquer um que se dispusesse. E a gente chegou e fez mesmo. E aí começou o sistema do yourself. Faça você mesmo, dentro do que tem, com custo zero, praticamente, né? E aí começou a haver algumas reuniões, até a gente conseguir espaços, né, melhores. Mas geralmente eram bares, algumas associações, como a Sabesp, alguns espaços muito legais, como é o espaço lá do Campinho do Jordão, que na época era uma pista de skate. São alguns espaços maiores, que a gente acabou sendo ampliando pela própria necessidade da cena também está sendo divulgada no país inteiro, início de internet, né? Em São Roque, naquela época a gente meio... O que a gente gostava e ouvia, a gente queria trazer, assim. Depois que a gente começou a fazer os festivais e viu que dava pra fazer acontecer, a gente foi ficando sem noção, assim, a gente queria trazer todo mundo. From what I recall from Sao Hockey, I think it was a Saturday or Sunday afternoon show. It was very, very hot. It was a skate place, including a ramp, and I think there had been pools to it as well. The gig was very friendly vibe, afternoon atmosphere, I guess 50 people, really friendly people, a gig with good and strong energy. I think Discord played as well, a band we like since a very long time. And I think we got accompanied by friends that had been with us from Amo Protestary Audio. And after that, I haven't been in touch with people from Sao Hockey at all. But I got a key moment. I guess it been no, it's not in the 90s. It's been 2006 or 7, might be 8, when Brazilian skatecore band Bandanos toured Europe. I put a gig on in our town for them, and I think the singer told me he was from Sao Hockey, and he told me our show back in March 1999 was his first gig at all. No começo, na época do Noisecore, cara, tinha... Eu e o Finão e o Vitão, era 3 caras, a gente tinha umas 10 bandas aqui de noise, né, cara? Eu não vou nem lembrar o nome de todas, né, cara? Era o Scouse, que era o principal, aí tinha os Traçais, Ignorante Frog, um monte de banda aí que eu nem vou lembrar o nome mesmo, né? E aí depois, com o tempo aí, eu toquei em outras bandas, né? Eu toquei no Youth Against Conformity, né? Fiz vocal, fiz guitarra, gravamos um LP com o Anticorpos até. No Positive Choice eu fiz uma guitarra um tempo lá também. Toquei no Língua Armada, né, que foi uma das últimas bandas aqui que a gente montou uma banda que cantava em espanhol. Infernal Curse foi quando a gente saiu do Side, eu e o Sandro, tá? O Sandro era batera, tocava contrabaixo no Side of Aggression. Daí a gente começou a montar algo, mas não tinha ideia do que seria, tá? Entre baixo e batera, daí até que foi quando eu comecei a fazer vocal, tá? Pra montar umas linhas de vocais, só que a gente não tinha ideia, mas a gente queria fazer algo extremo, mas não sabia o quê. Até que a gente conheceu o Demônio, o Leonardo, começou daí
no começo, acho que de 2000, a fazer um trabalho com a gente na linha de guitarra. E logo depois, uns meses depois, o Duzão entrou no vocal. Daí foi quando a gente fechou o Infernal Curse. Fiquei 1 ano sem tocar nada, assim. Depois entrei no Prejudice. O Vaguinho conversou comigo e falou assim, eu não queria tocar com eles, porque o Tonhão teve que sair pra ir pra faculdade, eles estavam sem guitarrista. Aí comecei a tocar com eles. Fiquei um bom tempo no Prejudice, tocando guitarra. Gravei uns negócios com eles, umas tape, um EP. Fiquei um bom tempo sem fazer som com ninguém. Aí os caras de Itu lá me chamaram pra tocar baixo no Noise Against the System. Desde 95, assim, eu já tinha um projeto chamado WW, que é Industrial Noise, que é só eu. E sempre levei ele, até hoje tem ele. Meio tempo, assim, de não estar tocando com banda, eu sempre tava fazendo uns barulhos com o WW. Celeuma foi uma banda que eu montei junto com o Paulo e o Caverna. Era guitarra, bateria e vocal. Aí depois entrou a Valéria no baixo. Aí quando o Caverna saiu, entrou o Rodriguinho também, que ficou um tempo. Então, em 96, que é aí que eu tive a primeira banda, que foi o Peste, que era lá no Goianã. Aí conheci o pessoal, aí a gente se reuniu, começou a fazer um som, e daí fomos tocando em casa, festivalzinho, que antigamente os sons que tinha era mais nas casas, né? Aí depois nós montamos Violência Urbana, é uma linha punk também, meio puxado por... Era uma mistura, né, de 7/7 com punk rock. Era o Jones, o Vitor na bateria, eu no baixo e o Moreno na guitarra. Depois o Jones saiu, aí entrou o Edson nos vocais. Começamos a tocar, trazer shows para São Roque, fazer uns eventos. Começamos a tocar bastante. Tocamos em vários lugares aí do interior, Sorocaba, Itapetininga, Itu, Piracicaba. Aí Osasco, Itapevi, depois nós, São Paulo, tocamos no Festival Sorocabandas, abrimos show pro Cólera. Aí por último nós tocamos no Hangar. Primeira banda, como que chamava antes, Thiago? Não, a primeira que ensaiava não era Blackthorn, era uma banda de som cover Raimundo, essas som que tocava na época, assim, um rock and rollzinho. É, chamava X-Ray Machine. Daí a gente, era tipo um esqueletão do que viria a ser as músicas que a gente fez no Blackthorn. Lá por 2000, por aí. 99. A primeira banda que eu tive, que eu formei, a gente, na verdade, não tocou nenhum cover, né? A gente montou pra formar um cover e, na verdade, tocou só músicas próprias. Daí eu achei que... Aí que eu vi que você criar alguma coisa sua mesmo era bem mais legal do que ficar fazendo apenas copiando as coisas que já existem, né? Em 2006, mais ou menos, 2005, eu conheci os integrantes da banda formada Vomiting Christ. Começamos a ensaiar em casa, sem bateria, sem nada, com guitarra mesmo, só guitarra e vocal e baixo. E o cara que se tornou baterista nosso ficava só olhando e falava, achava legal até. Falou, nossa, legal esse som, cara. Eu sempre quis montar uma banda de black metal, o cara curtiu umas coisas estranhas também, uns Gorgoroth. O Bastante voltou, bem dizer, no ano passado, ele ficou 4 anos parado. Como parou e o RHD estava começando, que era eu, o Vaguinho, o Decão e o Chicão. Me chamaram pra fazer vocal na RHD, mas acho que eu fiquei uns 6 meses. Aí agora, daí deu uma parada também, RHD, né, meu? O Finão, o vocalista, né, do Discord, tipo, é meu cunhado hoje, né, meu? Mas na época ele não era. Daí chamou eu pra tocar no Discord, né, meu? Teve essa volta, não gravou nada. E agora, pra falar a verdade, eu não sei como é que tá o Discord agora.
Quando chegamos no estúdio, o dono do estúdio era dentro de uma casa, mas era muito bem preparado o estúdio. E ele ficou impressionado com o barulho. Ele já gravou muitas bandas de rock. Ele falou assim: não, eu nunca vi um estilo de banda desse jeito. Ele gostou muito do som. Daí ele falou assim: como é que vocês preparam esse tipo de barulho aí, de música? Daí eu falei: não é música, é barulho. Eu expliquei pra ele que noise não é música, é barulho. Ele entendeu. Como pouca gente entende. A gente fala que noise é barulho, tem gente que acha que é música. Aí eu falei pra ele, é mais um protesto, assim, contra a música, assim, contra o que fazem com a música, entendeu? É um estilo próprio. A primeira gravação que eu fiz, cara, foi com o Discord. 96, acho. Que saiu uma tape do Discord, que era só o Discord com 4 ou 5 sons. E eu lembro que eu cheguei no estúdio, o baixo tinha 2 cordas, captador ruim, tinha que colocar uns durex. A gente foi, né, busão, trem, pra gravar lá em Santana. Eu era bem moleque, lembro, pô, me divertia pra caramba com esses rolês. Aí quem foi pra gravar, que teve assim a proposta, né, que era tinha o Stupid Man, né? Aí eles pediram pra gravar uma split. A primeira gravação da split, aí nós tinha um estúdio lá, que era Med Studio, né, de Itapevi, mas assim, não era muito separado as coisas. Então você gravava uma coisa e outras coisas, então era 2 gravações. O segundo depois nós gravou com o Discord, né, um LP. O LP, né, e o LP com o Discord, coletânea, né, em prol do Múmia Abdul Jamal, né, Hot No Prejudice, né, e essa foray aqui, né, aí ficou, vamos supor, depois já ficou do jeito que a gente queria mesmo, entendeu? Então, né, colocou a introdução do Zé do Caixão. Aí não sei dizer o tanto que foi, mas foi bastante mesmo, assim. Bastante, tudo em cassete, né? Tem Parental, Noise Against the System, como chama? Plague Hades, Subcut. Nós gravamos uma demo em Itapevi, né? Sociedade Hipócrita, que era já da primeira formação, só que aí nós adicionamos algumas músicas de letras do Wagner, que é o Vaguinho, do Finão, e a gente tinha ajuda também do pessoal, dos caras que eram mais envolvidos, que eram mais da pesada mesmo, e sempre incentivando a gente tocar. Inclusive, tinha um cara na banda que chama Caio Fernando Aguiar, que é o Caio, a gente chamava ele de Offspring, e tocava guitarra, e foi sensacional, porque foi aí que a gente conheceu um outro lado, foi para São Paulo, pôde tocar, conhecemos outras bandas, outro tipo de som também, que era mais o hardcore em vez de tanto o grind. Que a gente combinou com o Varvac lá da República Tcheca, que a gente ia lançar eles em LP aqui, e eles iam lançar a gente lá em CTP, né? Que lá saiu Fuck Copyrights, né? E aqui a gente lançou o Discord com Nice Distrust. Aí depois disso teve o Split Kokad, da Eslováquia. E o último material lançado, o CD, né? Tecnologia para aqui. Daí, exatamente nessa época, 2001, a gente tinha ensaiado no Douglão. Aquela sede, juntamos lá pouca grana, vamos gravar uma demo. Gravamos em um dia a demo, saímos achando que ia dominar o mundo, já ia nos barzinhos, põe aí. E aquela época ainda que não sei, a internet já tinha, mas não era tão difundida, era porque eu lembro de juntar uns amigos e ia colar cartaz em São Roque, de imprimir 1000 cópias, 1000, sei lá, 100 xerox e colava pra lá e pra cá.
Na época era muito difícil a gente ter acesso ao que acontecia no mundo, né? Em termos de paralelidade, o que acontecia na Europa, o que acontecia nos Estados Unidos ou em qualquer outra região do mundo com relação ao Brasil. Esses dias eu estava assistindo um documentário, né? Eu sou professor e era proibido os livros no Brasil aqui no período da colônia, né? Então, era quase contrabando, era praticamente contrabando. Era mais ou menos assim que a gente conseguia os discos, só que não era proibido. Só era muito difícil de achar, assim, muito difícil. Então, o Junião foi um cara que passou bastante som. O Carlinho também. O Carlinho emprestava os vinil. Daí eu gravava aqui em casa. Era difícil, né, cara? A gente esperava os amigos que eram monetariamente, né, mais felizes, na verdade, esperava eles estar indo pra São Paulo pra buscar, pra gente ir ouvir na casa deles se conseguisse fazer uma cópia em fita, né? Em cassete. Ou, se desse sorte de ouvir alguma rádio, levava o cassete, REC. Só gravava tipo dos vinil disco, assim, né? Como já tinha tudo, então já ia passando pra outro, então tudo cassete, né? Que não teve, pra mim comprar depois um vinil, alguma coisa pra frente, demorou pra caramba. Era difícil, né? Até conseguir o disco, até conseguir o aparelho pra reproduzir, né? Que eu lembro assim, que nem em casa minha irmã tinha um aparelho, que era da Gradiente, né? Era um aparelhinho assim, tipo, pequeno, mas tinha um som legal. O som dele era bom. Mas como era dela, então já rolava uns estresses, né? Tipo, não deixava curtir, pá. Aí um dia meu pai falou pra mim assim, meu, já que você curte esses barulho aí, eu vou te levar num lugar legal, que meu pai sempre ia pra São Paulo. Vou eu na Galeria do Rock, lá nas grandes galerias. Na galeria a gente não acabava não encontrando, até hoje, né, assim, aquilo que a gente tava procurando e não conhecia ainda. Se rolasse assim, de alguma banda, ir no show de alguma banda assim, da banda T, aí comprava, né? Mas no nível de loja assim, não ia pra loja não. Eu conhecia as lojas lá da galeria, mas só que ia lá só pra passar vontade, passar mal, porque não comprava. O valor importado e tudo, não que hoje seja mais barato, mas você dependia disso, porque hoje você tá um pouco mais velho, mas na época você era moleque, entendeu? Você não tinha um trabalho fixo, alguma coisa, entendeu? Depois, demorou pra caramba. Pra ir lá comprar um vinil lá na galeria, alguma coisa assim. Nossa senhora. Era difícil, porque tinha que ir pra lá, não era sempre que dava pra ir pra lá por causa da passagem, era complicado. E foi legal, né? Fez a gente correr atrás de muita coisa, assim. Não ficar parado, assim, esperando as coisas acontecer. A gente corria atrás, né? E sempre ficava contente com uma gravação, uma tape. Então a gente ia tudo na casa do Zé Nagas, cara. Que era um camarada nosso, que acabou sendo vocal depois da banda, né? E aí o Zé Nagas falava, vamos lá curtir uns play lá, pá. Daí a gente levava tudo na casa dele, ficava tomando os goró e curtindo os play, cara. Essa era a curtição mesmo da época. Não tinha Facebook, não tinha nada, não tinha internet, não tinha nada. Mas eu achava legal, porque a gente trocava ideia, cara. Que eu vejo que hoje a galera não troca muita ideia, né? Como se reunia 5, 6 caras, se reunia, tinha umas minas também pra trocar ideia e ficava lá, meu. Curtindo os play, e eu curtia 50 vezes o mesmo play, não é curtia, cara. Aí depois quando nós tinha banda, nós chegamos a gravar também, né, os vinil assim, aí nós trocava, né, aí também já nesse sistema, assim. Quando eu conheci, né, o Moluscão e o Finão, principalmente, os caras assim, os managers do underground, os caras com aqueles contatos muito loucos, né, cara? Pô, você pensar ali os caras na transição dos anos 80 pros anos 90, né? Os caras faziam parte daquela malha global mesmo, uma galera que se conhecia de vários países, assim como é até hoje, só que era uma coisa, né, mais manual mesmo, carta, né? Aí bem depois, mais pra frente, né, com o Moluscão e Finão, né, montou uma distribuidora, né, Shit Records, né, aí, né, começamos a pegava com eles também, tinha. Primeiro a gente começou com um demo, né, que era Shit Productions, depois lançou o primeiro disco, né, em LP, foi o Discord No Prejudice, né. A gente lançou em LP. A gente criou junto, a Shit Records, né? Pra lançar coisa do Discord e na troca do que a gente lançava e vendia
e lançando mais coisas, né? Grande parte dos discos lançados no Brasil vão pro exterior, né? Então fazia essas trocas, tinha material de banda de fora para passar pro pessoal daqui também. E era esse lance aí, cara, né? Como funcionava a cena. Como funciona ainda, tem bastante distribuidora alternativa ainda não funcionando, né? E todo lançamento, assim, era emocionante, né? Mas o primeiro que saiu, assim, cara, foi legal. Você recebeu os vinilzão em casa, aí chamar a galera pra pegar as capas e ir colocando. Começou a fazer bastante show, assim, a partir do primeiro LP, né? Que começaram a chamar a gente, né? No Prédio, o Discord, a gente tocou em vários lugares, cara. Tocamos em Piracicaba. Foi mais pro interior de São Paulo aqui, né? Que foi Campinas, Presidente Prudente. Foi um puta show, Presidente Prudente. Foi uma menina que tinha tirado carta na sexta-feira, pegou na sexta e levou nós no sábado lá pra Presidente Prudente. A gente tocou na universidade, cara, e tava lotado. Foi um show que mais lotou, assim, e umas bandas legais, tipo Subcut, Trauma Acústico, sabe? Umas bandas legal pra caramba, assim. E Noise, a banda Noise tocou. E, nossa, tava lotado. Lotado. E a galera, assim, sabe, não tinha palco, era no chão, assim, lugar grande. E, sabe, se tocando, as pessoas agitando, esbarrando na gente, caíssem as coisas. Depois de ir pra São Paulo, assim, pra nós também foi importante. Tem um lugar em São Paulo chamado Ilha do Bororé. Nunca tinha visto falar, muito louco. Ficou um lugar legal, tinha que atravessar de balsa, cara. Itu, né? O show de Itu, a gente tem gravado também, foi um show marcante também, que nós chegamos na sexta e só vamos embora no domingo, assim, acabamos com goró, pinga, tudo do bar. A gente tocou em Londrina. Em Biúna também. E Salto, né? Primeiro show com banda de São Roque indo pra fora que eu lembro é o Discord, tocando com Cangurus em Tilt No Violence na 8ª DP. Sorocaba, que acolheu bem, assim, o povo de São Roque, como o povo de São Roque também tem bastante banda de Sorocaba, que gostou também pra caramba de São Roque até hoje, né? Outro som que eu tava lembrando também, que é dos Primórdios, que isso daí é tudo mais ou menos da mesma época. Foi um dia que a gente foi tocar em Itapevi, no centro de Itapevi, e foi uma romaria daqui de São Roque, né? Uma galera, assim. Romaria do cão. E aí, que a casa do Cristiano era uma estação antes de chegar no centro. Então a gente descia na casa dele e depois ia de galera lá pro centro. Nem lembro se a gente ia ensaiar, acho que ia ensaiar, uma galera faz de ensaio. E fomos, beleza, tal, todo mundo encanado com a volta, porque na volta a gente ia ter que voltar do centro de Itapevi, que ali nos anos 90 era mais osso ainda do que deve ser hoje em dia, assim. E até o bairro Santa Rita. Sei que foi muito louco, mano. A gente tava voltando, cara. A gente encontrou um cadáver, um defunto lá, meu. Tinha matado o cara. E aí foi todo mundo pra casa do Cristiano, dormiram e mais uma vez, né, cedinho, voltando pra São Roque. Que até então era só em São Roque, né? Que era shows que a gente mesmo organizava, né? Nós fazia show mais pros outros virem pra cá, né? Do que a gente própria mesmo e a gente mesmo tocar, né? Que tinha aqui o Crust Studio, né? Que não tinha muito espaço, né? Nunca teve pra fazer som, né? Aí, ó, a Glorinha, né? Mãe do Moluscão, que nunca ligou, né? A gente ensaiar, tocar, fazer os shows aqui, né? Que isso foi importante pra caramba, né? Eu lembro que o Dinão já tinha contato com o Douglas, né? Por conta do zine lá que o Douglas fazia, o Life. Se me falha a memória, era isso mesmo. E aí chamou a gente pra tocar lá, né? Foi até a primeira vez que a gente tocou, foi lá na casa do Moluscão mesmo.
lá no Salão da Eletropaulo, cara. Foi aquele pico ali, parece que foi uma retomada aqui em São Roque. Meu irmão organizou o primeiro som, acho que foi em 97. E a coisa tava meio morna, dali pra frente deu uma esquentada de novo, cara. E eu peguei da década pra frente de shows aqui, né? Todos foram muito bons, assim. No Zé do Brinco, lá em Mairink. Na Companhia da Música. No Festival Rock para Quem Tem Fome. E tem os shows também no sítio do Batom, né? A gente alugava um sítio lá e fazia os shows. Acho que no Neorama teve 1 ou 2. Aqui nós afastava os móveis da casa, assim, né? Tinha uma menina doida lá também. Aí nós deixava o pai dela, deixava a gente tocar na casa dela, assim. Acho que era Ângela o nome dela. E teve no Chiqueirão, que foi a maioria dos Musical Destruction. Aí teve esses últimos, que foi lá no camping. Tudo que era legal na época, assim, a gente viu aqui, né? O show que eu organizei no Maneilane, junto com o Gabriel, sei lá quem, a Paulinha me ajudou também, o Moluscão. Tocou Small Talk, o Again, o Coffin Joys, Negative Control, Alternative System, o Time to Reaction, que era a banda que eu tocava, o Shoe Glue, que era uma banda daqui. A gente fez um show no Clube de Moto também, acho que foi o único. Tocou Celeuma, Circo Satanás e Plague Rages. Eu lembro que a gente tocou num espaço que era numa casinha, num sítio, que era o sítio da Garrafinha, que a entrada era 1 litro de goró quente. Então a gente ia, ficava curtindo um som e tomando uns goró quente lá podrão. O festival mais fodido que eu fui, assim, que eu fui de sopetão, assim, do nada, foi o Splatter Night, cara. Depois a gente chegou a tocar com o Celeuma lá, que foi fodido também. Acho que eu fiquei só de cueca. Aí ficou umas 2, 3 pessoas de cueca lá também curtindo. Nesse dia, como a gente foi a última banda, tinha, sei lá, só uns 10 caras assim ainda. Devia ter uns 100 no dia. O nosso show ficou uns 10 só, que já tá até amanhecendo. Né? Celeuma era engraçado, né? Era uma banda que a gente sempre fazia umas... Sempre queria surpreender, né, cara? Fazer umas... Assim, os primeiros ensaios, praticamente o primeiro show, ainda a gente era meio inibido, assim, né? A gente tinha uma certa vergonha. Aí depois a gente começou a caracterizar mais a banda e ficou legal, cara. E daí a gente sempre fazia essas coisas. Aí eu falei, eu vou passar lá numa casa de pesca, vou comprar um monte de isca, que eram uns vermes pra pescar. E vou jogar lá no meio. Daí eu lembro que o Paulo fez um boneco. A gente jogou no boneco lá. E foi esse foi um dos shows legais, cara. Que tinha muita gente agitando o som do Celeuma, assim. A galera falava que São Roque era onde todas as cenas se encontravam, né? Porque a gente misturava todos os festivais. Tipo, quando organizava eu, a Paulinho e o Moluscão, era meio, cada um escolhia 2 bandas. Então o Moluscão sempre chamava os amigos dele, que era a galera do Grind, Crust. Eu nessa época eu tava bem inclinado ao hardcore, assim, tendo muito contato com o mundo de hardcore, chamava a galera do hardcore. E a Paulinha já fazia o zine, que era Bestial Crime, ela sempre chamava banda de menina, sempre queria que estivesse tocando banda de menina, banda de hardcore melódico. Eu procurava
diversificar as bandas, entendeu? Para outras pessoas conhecerem outro som também. Então eu colocava grade com hardcore, com punk, trouxe uma banda de rockabilly, o Biggs. Aí nós fazia a campanha do agasalho aqui em São Roque. Aí entrada assim, nós pegava o agasalho. E aqui eu vi Execradores, vi Hot, vi No Violence, vi Another Side. E teve os shows tensos, né, teve uma época que assim, em São Roque, o que eu mais recebia carta quando tinha show era dizendo assim, nossa, como vocês são unidos aí, porque andava punk, trash, tudo junto, não tinha uma divisão. E a gente tratava todo mundo igual fora de São Paulo, no interior e tal. Então a gente fala, e tinha algumas rixas em São Paulo. E teve um show em São Paulo que saiu briga entre os hardcores e os estreages. E a gente fez um show com duas bandas que na verdade eram rivais, né? Uma era que estavam na briga e foi bem tenso esse show. A gente surgiu um início de uma confusão, a gente conseguiu contornar na época, porque algumas pessoas vieram realmente para brigar, então quando terminou o show, a gente, nossa, conseguimos fazer um show e, sei lá, uma paz, assim, entre as pessoas, assim. Eu conheci o Anderson Rizzuti, né? Ele já fazia o Blasphemers-Zine. Que era bem toscão, assim mesmo, recortado, máquina de escrever, né? Aí eu falei, vamos juntar, eu tenho vontade de fazer também, fazer um zine aí junto. A gente montou o Electrocution, né? Electrocution é velho, hein? Começou em 90. A gente entrevistou bastante banda gringa importante pra cena na época. Ele era bem diagramado, né? Que o Finão manjava de fazer as diagramações. E era um trampo trabalhoso mesmo, né? Que naquela época não tinha computador, não tinha nada. Fazia na máquina de escrever, ia lá no Xerox, reduzia a letra, recortava com a tesoura e colava. E era um trampo, assim, foi um zine que teve bastante repercussão. Aí o nome Electrocution, inclusive, é homenagem ao Sodom, né? Que tem a música Electrocution. A gente gostava muito da música, né? Eu fiz um zine, chamava Bestial Crime, junto com a Alessandra. Eu e a Paulinha, a gente produzia muito. A gente gostava muito de escrever e montar música, escrever e montar música. A gente ficava sempre junto fazendo isso. E a gente sempre foi muito política, a gente sempre se deu muito bem, a gente nunca brigou. Diferente eu e a Julie, que a gente se pegava nos ensaios. E a gente é irmã até hoje, mas a gente brigava muito, briga muito até hoje. E a gente colocava todas as ideias no papel, aí a gente resolveu montar o zine, que tinha banda, que tinha as coisas que a gente queria falar, expressar. Tinha entrevista, um texto político, falava um pouco de vegetarianismo e resenhas, filmes, essas coisas. Aí depois eu montei um zine que chamava Enantematosa, que era um nome... Sei lá por que tinha esse nome. Falava sobre homofobia, sobre os assuntos políticos, né? Sobre o problema no Timor-Leste, os problemas sociais que, depois de 15 anos, vieram à tona. Que agora a mídia fala, né? Agora a mídia vende um monte de coisa, porque é interessante pra ela. E que na época não era, então a gente tentava informar as pessoas daquilo. Tinha o zine do Cristiano, do Léo, que eu não vou lembrar o nome, que era muito bom. Satyagraha, acho que chamava Satyagraha. Primeira vez que eu vi um zine na vida, eu tava no colégio. Era um zine de Mairink, chamava Concreto Armado. Quem me mostrou o zine foi o Leonardo, que depois foi vocal do Parental Advisory. Eu nunca tinha visto um zine na vida. Eu lia Rock Brigade, as revistas que tinha na época, Dinamite,
Aí eu folhei, acho que eu tava na 7ª, 8ª série. O que é isso? Ah, é um zine, você mesmo que faz, não sei o quê. É no Xerox. Mas como que é que funciona? Ah, é tipo uma revista de rock, só que é zine. Eu, da hora, hein? Vamos fazer um aí? Ele, vamos. Mas não saiu do papel. Isso foi 95 para 96 e fiz meu primeiro fanzine, que era o Caos Fanzine, que era um zine só extremo. Grindcore, noisecore. Cheguei a fazer um fanzine, chamava No Flag. Era um zine muito ruim, hoje em dia eu vejo, assim, era bem inocente, as entrevistas bem clichê, com aquelas frases... conta a história da banda, planos pro futuro, quais as suas influências. Depois os outros que teve aqui em São Roque, eu não vou lembrar os nomes, né? Eu sei que nos últimos tempos a gente fazia um que chamava Crust Blaster, né, cara? Afinal a gente fazia esse zine aí, né? Que saiu acho com 5 números. Então, cara, eu curtia fazer uns quadrinhos, assim, eu desenhava umas tosqueiras, assim. Aí, cara, um dia, assim, trocando ideia com um camarada meu, assim, das antigas, a gente bolou um personagem meio, assim, estilo Geraldão, assim, meio drogado, assim, e tal. A primeira versão do Viciado até tinha umas seringas no braço, tipo do Geraldão, assim. Só que depois a gente foi reformulando, aí ele acabou virando um headbanger drogado que ficava mexendo com coisa de satanismo. E aí eu trombei o Duzão lá. Então, o Viciado, na verdade, começou exatamente na época que eu e o Dingo começamos a curtir sonzeira. A gente fez as primeiras edições, não tinha... A arte final era feita a lápis mesmo. Algumas coisas é muito baseado nas merdas que o Duzão faz, cara. Não só meu, não só dele mesmo. Assim, tudo que é fato que é engraçado, mas que engloba a sonzeira. Opa, puta, isso foi extremo, caralho. Meu, essa é uma história louca. Puta, isso vai virar um HQ do Viciado. E sempre vira. Antigamente, eu pegava, fazia vários xerox e ia vender em porta de show. O máximo de zine que eu vendi em porta de show, cara, foi 40 cópias de xerox. Mas acabava ficando sempre na cena, porque o zine ficava sempre circulando ali, dentro daquele meio. E era só uma forma de expressar e passar a ideia. Mas eu acho assim que o zine na época assim era um meio de divulgação muito forte assim na cena, e era o que mantinha o pessoal atualizado de notícia, de som, era desse jeito aí, né? Tudo correspondência, né? Trocava, não tinha nem e-mail, né? Essa época e-mail veio aparecer depois, né? Era na carta, né, cara? E aí trocava a zine do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E era o canal que a gente tinha de comunicação na época, era o zine, cara. Olha, acho que o primeiro contato que eu tive com o pessoal de São Roque foi através de cartas ainda, na época que eu fazia, estava no finalzinho da última edição do meu fanzine, o United Forces, né? E eu acho que eles estavam começando a fazer o fanzine deles também, o Anderson, o Moluscão e o Marcelo Fino, né? Na cidade era legal, cara. A gente saía pra curtir mesmo, sem apavorar nada, na nossa, assim, né? Sempre respeitando aí e tal. Que é o que mais importa, né? Curtir o nosso movimento, mas sempre respeitando os outros movimentos também, né? Quando o Jones tocava junto com a gente, que ele foi tocar de saia. Que aí os caras... E eu entendi, ele queria fazer um protesto contra a homofobia. E nós chegando e todo mundo tirando barato dele, dando risada. Que cara puta de um louco, de saia, não sei o quê. E foi... Nós deu muita risada disso aí. Os caras começaram a chamar ele de Dona Florida. Ele foi tocar uma vez num bar, cara, que só tinha rapper no bar. E o dono do bar chamava Zé Dedão, cara. Falei, mano, esse apelido até é meio estranho. Isso não dá pra pensar um monte de coisa, mas deixa quieto. Sei lá, né, meu cara é meio perigoso aí. Daí os caras falaram, cara, é meio estranho, né, meu? Aí foi rolar, falei, ixi, cara. Aí quando a gente começou a passar o som, os caras meio encarados, assim, pá, mas ninguém falava nada. Daí a gente tocou, tal, pá. Meu, a galera que mais curtiu o nosso som, cara.
Os caras, pá, vai sair, pá, vamos tomar goró. Esse Zé Dedão aí, o dono do bar, ficava pagando goró pra nós. Nós não conseguimos ir embora, cara. O cara vai tomar mais uma caixa aí. E caixa, cerveja de monte. Na hora de ir embora, o carro, eu tinha um Passatão nessa época também, que eu tinha reformado, já mexia com funilaria também, desde a época da Brasília, mas aí no Passat já tá mais legal. Aí a gente foi sair, cara, eu não sei se o Sandrão que conta histórias que o freio de mão tava puxado, tinha 200 negros empurrando o carro não saía do lugar. O cara chapado. Falou, daí ele chegou e falou, você pô, freio de mão, hein, cara. Daí a hora que eu soltei, assim, daí tipo, o carro não começou a não pegava, e quase caiu na casa de uma mulher, cara, que era um barranco e não tinha muro, cara. Meu, e eu puta desespero, o carro vai cair, os caras empurrando, pá, daí saiu o carro, pá. Daí eu pensei, pô, cara, o preconceito na verdade foi nosso, de chegar e ficar meio assim. Os caras foram gente fina pra caramba, tomamos um goró legal lá, a galera tratou a gente bem, né, meu? Ainda ajudaram a empurrar o carro ainda, com o freio de mão puxado. Mas tudo sempre era engraçado, sempre era legal, sempre era descontraído, cara. Os rolês, sempre a gente falava um monte de bosta, dava risada, chapava o coco, não tinha preconceito com ninguém, né, cara? Que a ideia era essa mesmo, né, cara? Teve uma vez que os caras assaltaram a bilheteria lá da Eletropaulo. Ficou eu e a Ana Rosa na bilheteria, as duas bobinhas, e o pessoal levou toda a bilheteria que a gente dependia para pagar o aluguel do salão e a aparelhagem. Na época ainda era difícil, porque o show mais punk e grind, o pessoal ficava querendo ratear a entrada, né? Então não queria pagar ainda o valor fixo e era um problema. Então a gente já não tinha muito dinheiro, e o dinheiro foi. Aí saiu toda aquela pancaiada correndo atrás dos caras, os caras subindo o morro, cara. Os punk tudo podre, fumante, cara. Falando, puta, se a gente fosse estrear, a gente alcançava os caras, meu. Então aí um falou, eu conheço onde ele mora, aí a gente foi até a casa dele. Chegou lá, ele trocou a camiseta, mas não adiantou, que eu reconheci do mesmo jeito. Aí o cara viu aquele monte de punk na porta da casa dele e falou assim, chama a polícia que eu vou me entregar, cara. E a gente foi até a delegacia com ele. Chegou na delegacia, todos os policiais já conheciam ele, começaram a falar que iam bater nele. Então os policiais começaram, hoje tem festa, hoje tem festa, e batia nas costas dele. Eu, o Cris e o Anderson fizemos uma reunião estratégica lá, porque a gente, mal contra também a repressão policial, por mais filha da puta que o cara fosse, a gente ficou com dó, de tanto que ele ia apanhar, que todos os policiais falaram que ia ter festa. E a gente resolveu liberar ele. Não, a gente vai retirar a queixa, só que tinha muito punk fora da delegacia, que a gente foi no carro na época do Hudson. Ele tinha uma S10, lotou a caçamba da S10, aí tinha mais uma Saveiro, não sei de quem que era também, lotou, e todo mundo lá na expectativa. E a gente falou assim pra ele, não, você tá liberado, a gente retirou a queixa, vai, né, aí. Porque o dinheiro não tava com ele também, tava com outros moleques que estavam com ele. Aí ele pedindo, pelo amor de Deus, pra gente fazer a queixa pra deixar ele dentro da delegacia. Porque ele preferia apanhar dos policiais do que sair, porque ele ficou com muito medo, agora vão me matar lá fora, né? Bem no final do meu ensino médio, a gente fez um som no Horácio Malelani, o colégio que eu estudei, né, pá. Aí sumiu uma caixa, os malucos que tinham pedido a caixa emprestada, não apareceram com a caixa. Eu sei que, pros padrões de São Roque, 70 mil, 80 mil habitantes, de repente você vê uns 50 caras andando na rua, indo atrás do cara, na casa do cara, atrás dessa caixa. Tanto é que ele devolveu. Uma galera, parecia a cena dos Simpsons, aquela galera com tocha. E a gente era tão músico demais, né? Então todo músico sofre de vaidade. Eu não sabia afinar, cara. A minha vaidade. E não deu pra afinar, cara. Não deu pra afinar. Foi do jeito que tava, cara. Uma bosta. Mas saiu aquela bosta muito legal, porque saiu. A turma não reclamou que tava uma bosta, a turma não reclamou que tava desafinado. Sempre foi desafinada, né? Eu acho que o movimento em si é um movimento desafinado. Né? A gente não tinha um compromisso com uma perfeição. A única coisa perfeita é que deu certo. Uma vez que a gente fez aqui em casa, gig aqui, ligamos o equipamento no 220, queimou tudo. Isso foi mais engraçado, cara. Todo mundo
fudido mesmo da vida. Ó, o Bar do Deca tem uma história sinistra aí, né? Que eu ia tocar o MDK aqui, os caras... Aí os caras foram atrás do Kim, né? E numa festa lá no Santo Antônio, tomaram um cacete. Aí só folgar com os Que perderam até a amizade comigo. Tem o dia do choque do Leandro. Show que a gente fez no quintal de casa lá, cara. Tinha chovido, a grama tava molhada. Colocou a aparelhagem com os cabos todos na grama. Tava tocando um cover do Lixo Urbano, que Parental sempre tocava esse cover nos shows. E aí, como era uma música conhecida, né? O Lixo Urbano era uma banda mais conhecida pelo rolê, assim. O Dinão começou a cantar comigo, ele grudou em mim e começou a cantar junto. E porra, mano, na grama, tudo molhado, tinha chovido. Eu escorreguei, caí de bunda no chão, segurando o microfone. E daí grudei. Eu comecei a gritar. E eu gritando e todo mundo batendo pau, não sei o que, até que alguém, o Cleverson entendeu o que tava rolando, ele vai na mesa de som, assim, e ele arranca todos os risos de uma vez. Mas eu fiquei, assim, bem uns 1 minuto, quase 2 minutos, tomando choque, grudado. Mas foi engraçado, assim, vendo agora foi engraçado, né, mano? Ficar grudado ali no microfone, tipo, sentado no... Foi, tipo, podia dar uma coisa muito ruim ali, entendeu? Mas não deu. O diabo sempre tava ali perto da gente ajudando. Esse som é chocante, cara. No ensaio do Celeuma, que era ainda eu, o Dino e o Caverna só. O Caverna era bem neurótico e tal. Aí um dia ele pegou uma arma lá do pai dele e falou que ia se matar no meio do ensaio. Aí o Dino meio gelou assim, né? Ficou, porra, o cara vai se matar aqui, a gente já começou a guardar os negócios e tal. Chegou a dar um tiro no chão lá fora, aí a gente tava lá dentro, pensou, pronto, o cara tá só as vísceras pra fora. Depois dessas ameaças do Caverna da História, ele acabou se matando mesmo. E ele já tava afastado, na verdade, já tinha saído do Celeuma, tava um pouco afastado do rolê. Mas foi um apelo da foda, assim, de um camarada que viveu muita coisa, teve várias bandas aí, tocou com uma galera, era um batera do caralho. Eu vou falar pra vocês como começou, assim, teve um dia eu tava colocando dinheiro dentro de uma carta que eu ia comprar um vinil de um cara lá de Santa Catarina, que eu não lembro o nome dele agora. E era uma compilação, cara, tinha várias bandas legais, assim. E ele me viu colocando esse dinheiro lá dentro da carta e perguntou para quem que eu ia mandar, eu falei, expliquei pra ele que ia comprar um vinil, e ele tirou sarro na minha cara, falando que você vai perder esses 10 reais, você não vai mandar dinheiro pro cara que nem te conhece, cara, sabe, e tirou sarro, e eu falei pra ele, não, o cara é firmeza, entendeu, o cara vai me mandar o vinil, ele duvidou, e ele apostou comigo, falou assim, se o vinil chegar aqui, eu te reembolso, eu falei, tudo bem, aí eu peguei, marquei o endereço do rapaz, deixei com ele, e ele que pegava minhas correspondências, assim, aí um dia ele chegou com o vinil, eu pedi pra ele pegar, né? Pegar o endereço que eu deixei com ele e comparei, assim, e ele viu que era mesmo, assim. Aí ele quis me dar os 10 reais, eu não aceitei. Falei, não, é só pro senhor ver que não é só, que isso aqui não é só barulho, isso aqui é uma proposta, assim, é um estilo de vida, tem um barulho consciente, assim. A gente não tá aqui pra ferrar ninguém, tá aqui pra protestar e expor nossos sentimentos, nossos pensamentos, assim. Aí desse dia pra cá que ele falou assim, ó, seus amigos são meus amigos. Quando você organizar show assim com seus amigos aí, não deixa ninguém dormir na rua, não. Se não tiver como voltar embora, você traz pra casa, sabe? A gente dá comida, dá abrigo pra eles. Eu fiquei muito contente com isso aí, porque a turma falava assim que ninguém podia ir na casa deles, assim. Os próprios punks falavam, cara, que os pais deles não aceitavam isso aí. Não aceitavam nem eles, muito menos amigos deles. Então meu pai e minha mãe sempre ajudou, assim, de certa forma. Assim. As pessoas da cidade tinham repúdio da gente, total, né, cara? As pessoas, elas nos confundiam. Nunca foi uma visão positiva. Na verdade, o som, assim, ele sofre uma discriminação, né, assim, do pessoal, né?
Olhava, falava, ah, na época eu andava de moicano, de coturno. Então os caras falavam, ah, os vagabundos aí, não sei o quê. Cara, sinceramente, eu acho que os caras nem notavam a gente, cara. Quando notava, tratava com desprezo, né? Sempre foi assim. Eu acho que sempre vai ser, cara. A sociedade é conservadora, preconceituosa, sempre vai ser, né, cara? E ainda mais assim porque a gente era, de certa forma, meio radical, né, cara? Usava uns visu bem diferentes, assim. Não era uma camisa do Metallica, uma camisa do Iron Maiden. Eram umas camisas que não dava nem pra entender o logotipo. Às vezes tinha nego tudo estourado, estrufiado na camisa, cena de guerra, o caralho A4. Eu mesmo tive problema com a minha família, assim, épocas, até discussão com a minha mãe e o meu pai por causa do pessoal, de ter chegado boato no ouvido deles que o pessoal era tudo drogado, isso, aquilo. Sofri preconceito, já apanhei de policial, já apanhei porque já fui confundida com um moleque porque eu tinha o cabelo curto. Quando tinha um show que vinham bastantes anarcopunks pra cá, era um evento na cidade. Esse pessoal com todo o visu, né? Então a gente escutava muito na escola. Nossa, tinha um povo muito louco na cidade, andando por aí, umas meninas de lingerie. E isso, ou quando a gente tocava, o pessoal ficava, nossa, eu vi vocês cantando lá no campeonato de skate, que legal. Alguns xingavam, porque a gente andava com o peito, não coma no McDonald's, eu como sim, vai se fuder, e essas coisas. Então a gente sentia muito na escola, assim. E como diz, né, os loucos que vão mudar o mundo, né? Porque os certinhos não vão fazer nada, pra eles tá tudo bem. Esse som se chama Registrado. De repente, você vê que existem bandas hardcores que estão se submetendo a grandes gravadoras, que vão lá, registram o seu som, mesmo fazendo uma letra libertária, o cara faz um som que de repente você pega o CD ou o disco, vem com um monte de númerozinho, que quer dizer que esse som é dessa banda e foda-se. Acabou, se você quiser gravar, tocar, você tem que pagar direitos autorais. Somos uma banda totalmente contra os direitos autorais. Os nossos discos, qualquer material nosso, se alguém quiser reproduzir, distribuir, a gente quer que se foda, a gente é totalmente contra direitos autorais. Esse som se chama Registrado. Por fato de ser um som de protesto, assim, influenciou bastante, assim, eu ser uma pessoa mais tranquila, pacata, não sair tretando por besteira, assim. A gente fica, assim, mais politizado, né, cara? Mais sensibilizado com os problemas do mundo. E também aprende a conviver com as pessoas, né, que a gente acha que às vezes que todo mundo é legal e nem sempre é, né, cara? A gente aprende também a conviver com esses tombos na vida que a gente toma, pilantragem, com os problemas, com as dificuldades, né? É um aprendizado, assim, que todo mundo deveria ter. Eu até escrevi no filme que eu publicava, no Transplay, eu escrevi uma vez dessa educação dentro da cena, né, hardcore punk, né, que o poder educativo é muito grande. Assim. Porque o próprio movimento em si instigava a livre investigação dos fatos, a livre investigação da história, a livre investigação da análise do espaço vivido. Ou seja, muitos buscavam a biblioteca, buscavam a recém-internet, né? E começaram a construir realmente o conhecimento e a balizar suas opiniões, que se tornaram o quê? Conclusões, ideias mais acabadas sobre o assunto, não acabaram vivendo umaêutica. Eles não acabaram tanto vivendo a verdade dos outros. Começaram a construir uma maêutica, as próprias verdades, através de leituras, lendo filosofia, historiadores, né, através de discussões, debates, que o movimento não era só o ensaio em si, ou shows eram shows em si. Havia uma série de questões envolvendo a posição política de cada um, ou a escolha política, ou a discussão natural em si, que é a própria política.
Hoje eu vejo, assim, como isso me proporciona, na verdade não é na vida particular, é na vida profissional, assim, que hoje não existe mais fronteira mesmo, né, entre a sua vida particular e a sua vida profissional. Eu trabalho com uma galera, com os professores, assim, uns caras muito bons, assim, eles têm uma visão muito crítica, uma formação muito sólida, até bem mais sólida que a minha. Mas eu vejo que falta um quê de realidade, assim, que ninguém tem, na verdade. Ninguém tem. Mas eu acho que pelo fato da gente ter esse contato, assim, essa experiência estética mesmo, assim, né? De tentar traduzir o que está acontecendo ao nosso redor, assim, em barulho, assim, transformar o som de um dia o barulho de um dia em um som de 2 segundos, assim. Eu acho que é mais ou menos esse tipo de coisa que o som faz, assim. E também as pessoas se tornaram muito mais tolerantes, ou seja, pessoas menos violentas e aceitas a discussões e a concórdias e discórdias, mas não apelando para o modelo que acabava gerando a violência. Até mesmo ser mais calma, até mesmo ter mais frieza, assim, para lidar com as situações do dia a dia, assim, porque se você for pensar muito com o coração, nossa, tanta maldade, né, cara? Quanta maldade não tá acontecendo agora. Eu aprendi tudo na cena. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter me envolvido com as pessoas que eu me envolvi na época. Eu tenho muito respeito por todas as imagens que a gente vê, né? Tipo, porque o metal consumiu fogo, né? O tridente, o grindcore, aquela coisa carnificina. E todas as pessoas que eu conheci dentro desse movimento são muito educadas, têm muito respeito por todas. A maioria das pessoas que eu conheço foi por causa de contato de banda, de carta, de ter organizado o show. Comecei a pensar, contestar, ler as coisas antes de sair fazendo merda, parar de consumir que nem um idiota. De defender aquilo que eu penso, né? Sem hipocrisia nenhuma, né? Foi de desapego material, assim. Quando você age de forma a contrariar aquilo que está colocado, né, cara, como uma verdade, né, cara? Então, principalmente isso, né? De saber que você tem que lutar pelo que você acredita, que é melhor você viver em pé do que morrer de joelhos. E você paga um preço alto pelo que você pensa, né? E os valores que você segue, né, meu? Assim, pra vida inteira, né? E não ser um cara alienado, né, cara? Conhecer um pouco de cada coisa, é importante, dos dois lados, né, da moeda. O cara acha que ele tá vendo uma coisa muito pra baixo, ou muito obscura, é importante o cara conhecer isso aí também. Que ele sabe se virar lá na frente, né? O que o Faça Você Mesmo influenciou muito na minha vida. Aprendi um pouco de música, isso aí você leva pra vida. Aprendi a organizar eventos. O respeito pelos animais, assim, amizade com o ser humano. Conhecendo o Vaguinho também, a parte do vegetarianismo, eles influenciaram bastante na minha vida também. Decão. Comecei a curtir o som, só que depois demorou, depois que eu comecei a curtir o underground, passou mais tempo ainda pra mim saber que tinha banda, que tinha as políticas vegetarianas, né? Aí depois foi vendo que tinha outros que era tipo contra teste animal. Tem uns que não come carne, mas não é porque a pessoa, que nem no meu caso, que fazia mal. Outra pessoa não come carne, por quê? Pra proteger os animais. Cara, eu sou fruto de um cenário underground hardcore. O que começou aqui, eu continuei pro resto da vida. Isso aí eu vou levar pra sempre, cara. E eu vou fazer barulho pra sempre mesmo, cara. Porque é um estilo de vida agora que eu quis pra mim. E já era, mano. Foi uma revolução de dentro pra fora, assim. Foi de fora pra dentro. Um sentimento mesmo que pulsa dentro de mim, assim. Foi um movimento que, no fundo, teve uma transformação
em cada indivíduo dentro desse movimento. Foi o ponto mais positivo. E eu só sou assim hoje, sendo um pouco mais reta, mas por causa desse movimento. E o que mais foi importante foi passar isso. Que a gente não é diferente, que a gente é igual, sabe? E poder passar isso para meu filho hoje, contar para ele que, olha, eu tive uma banda, que o único objetivo dessa banda, era passar uma mensagem positiva de igualdade, para acabar com essa hipocrisia social, com a miséria, com a incompreensão, com o racismo, fascismo, homofobia. Ela me proporciona, assim, essa visão, um underground, assim, mas uma visão meio de fora do sistema, né? Pelo menos um esforço pra gente ver a coisa de uma maneira mais, né, periférica, assim. Sair do centro da coisa, né? Do centro da Matrix, né? A metáfora desgastada, mas sair um pouco dali e reagir, né? Porque, na verdade, a gente vai fazer um barulho já não é bosta nenhuma, assim. Mas faz parte do descontrole. Ninguém tem controle. Cara, essa é uma pergunta que até conversando com o Douglas já, né? Douglas, pô, a gente sempre lembra de São Roque, do rolê, assim, com um maior carinho, né? Pô, cara, por que São Roque? Né? Porra, o que aconteceu para que tivesse aquela cena grind, noise, crust, barulhenta pra caralho, super ativa, de ter vários shows ali? Por quê, né? Era muito mais ativo que São Paulo mesmo, né? Tipo, não acontecia aquela quantidade de shows em São Paulo na época. Mas acontecia em São Roque. E pra mim, cara, assim, olhando a cidade, olhando a própria... Eu lembro daquela avenida central que tinha na cidade, assim, onde tinha aquele bar, chamava V8, né, e tal, que era meio que o ponto de reunião ali de tudo que acontecia de rolê jovem. E, tipo, eu não via nada ali que podia ser, que justificasse, tipo, ter algo barulhento, né? Tipo, uma comunidade, assim, de... Porque não tinha casa de show de rock, mas por que lá exatamente tudo isso, né? Eu acho que é mais um daquelas... Aquelas coisas que a gente só explica pelo caos, sabe? Tipo, deixa só alguma coisa fez com que, tipo... um bando de amigos, né? Porque era uma galera jovem pra caramba. Você vê as fotos assim, né? Tipo, os moleques mesmo, cara. Que na época a gente não tinha muita noção. Como todo mundo era muito novo, né? Eu chegava lá, você podia chegar com qualquer bizu, curtindo qualquer tipo de som, que eu me sentia muito acolhido, sabe? Porque eu não me sentia acolhido em alguns shows aqui em São Paulo. E às vezes eu ficava olhando pra você, todo mundo meio, sabe? Com aquela cara de bosta. Ah, não, cara. Primeiro show que eu fui, um cara já tava lá, um e falou, quer ficar na minha casa? Fica na minha casa. Então, acho que foi isso, cara. A receptividade, né? Que eu acho que é mais das pessoas dali, né? Que tinham já uma índole de agregar as pessoas, de receber todo mundo bem e tal. Com o interesse pelo underground, pelo som barulhento, isso fez com que a cena subisse ali, eu borbulhasse e chamasse muitas pessoas para tocar. Não sei se a teoria faz sentido, mas é meio... É um tanto quanto inexplicável, né? A cena, assim, ali na metade dos anos 90, falando em termos de São Paulo apenas, eu acho que a cena, ela proliferou bastante nas cidades do interior. Não foi só São Roque, né? São Roque foi bem forte, porque tinha as bandas, tinha um número de pessoas que dava para você ir tocar e o público local era um público expressivo. Mas outras cidades, como Porto Ferreira, Porto Feliz, Sorocaba, São Carlos, Itu... Poxa, parece que na metade dos anos 90, assim, a cena pipocou em todas as cidades do interior, assim, e foi muito legal, porque
as pessoas se deslocavam da capital e iam para essas cidades do interior. Existia esse movimento, não importava a distância, não importava o custo exatamente, você arrumava o jeito mais barato e ia, né? Para São Roque mesmo existia 2, 3 maneiras de você chegar em São Roque, né? Uma mais rápida e cara, uma não tão rápida e barata e por aí vai, né? Não seria questão de seu lugar, né? Seria uma questão das pessoas, né? Tanto é que o nosso movimento despertou nessas pessoas com as mesmas características a vontade. Vamos fazer. Não é que nós fomos o primeiro, né? Não é isso. Mas tomamos a iniciativa, a cena tomou uma forma muito legal que despertou. Vamos fazer com o que temos, porque às vezes havia o acanhamento. Vamos fazer um show em qualquer lugar com isso que nós temos. Né? Havia ainda aquela coisa da ilusão da produção. Pô, se somos anarquistas, ou se somos humildes, se temos uma bronca ao sistema que nega nós, vamos trabalhar com aquilo que sobrou da negação. Então foi isso que aconteceu. Né? E acho que em qualquer outro lugar, outras pessoas poderiam ter tido essa iniciativa no Brasil. Né? Claro que na Europa, foi uma influência da Europa que chegou até nós. Tem um pessoal fazendo isso, tais bandas estão fazendo isso, não quer nem saber. Então, por que não aqui? E aconteceu aqui, foi em São Roque. Eu tenho uma teoria, cara, eu acho que tem algum problema lá em Mailasque, cara. Eu tava pensando que a maioria dos caras que é envolvido com som aqui tem alguma coisa a ver com Mailasque, cara. A maioria tem gente de Mailasque no meio. Eu acho que tem algum problema com as pessoas de Mailasque, cara. Os caras que vêm aqui meio que contaminam o povo e fazem uns barulhos, não sei o que acontece. Não é verdade? A maioria das bandas tem alguém de Mailasque, não é? E causou uma comoção nacional dentro do underground, né? Longe das lentes da grande mídia. Quero Mailasque é tipo uma Bay Area aqui de São Roque. Tenho saudades do tempo da Eletropaulo, lá do skate park. Cada um tomou um rumo na vida, né? Foi uma passagem assim da gente que, nossa, foi legal pra caramba, foi muito curtição, entendeu? Porque a gente era muito unido, né? Muito curtia mesmo legal, assim. Tudo que eu ajudei a fazer, a divulgar São Roque, foi por amor mesmo, assim. Amor por São Roque e amor pelo estilo de vida que eu escolhi ter, né? E não me arrependo de nada e eu sinto saudade, sim. Se falar que eu não tenho saudade, porra, lógico que eu tenho. O que eu tenho vontade é de fazer o som, fazer um barulho, assim, sabe? Porque ficar assim, quanto mais tempo passa, né, mais o passado vai ficando ideal, assim. E não era ideal, caralho. Era muito difícil. Muito difícil, pô. Hoje é mais fácil, entre aspas. Assim, eu queria aproveitar isso aí pra continuar aí fazendo esses barulhos aí, mano. Quando eu ando nas ruas, assim, principalmente pelos lugares que antigamente rolava os nossos encontros, assim, que eram nas praças, eu sempre às vezes passo nesses lugares aí, ouvindo um som, né? Bate uma certa tristeza, às vezes fala, pô, né, meu... Sumiu, né? Cara, gostaria eu que tudo que rolou naquela época ainda acontecesse aqui, que tivessem shows, tivesse bandas, tivesse as coisas acontecendo. E é muito gostoso você sair, que nem eu vou pra Sorocaba, encontro o pessoal que tocou aqui e fala, pô, São Roque, muito legal, né, meu? A cena lá era muito legal, pô, tinha um bar do Dito, tinha uma Companhia da Música, tinha um bar do Dinão, o bar da Deca. Pô, a gente tocou lá, aquele festival lá foi muito bom. E hoje você só fica a saudade mesmo. Todo mundo tem responsabilidade hoje em dia, que são umas responsabilidades bem mais difíceis do que era antigamente, né? Antigamente você saía, não tinha por que voltar. E hoje em dia você tem que voltar, né, pra sua casa. Eu tenho saudade quando eu tinha
disposição pra ir em show à noite, madrugar na rua. Agora não dá mais, né? Você cai na sua rotina, depois que, principalmente que você tem filho, constitui família, você cai nessa rotina aí sua de trabalhar, pagar conta, nessa merda toda, né? Mas só que eu sei que a hora que eu trombar a galera também, que nem eu tô trombando vocês, vai rolar uma ideia legal e vai ser só alegria, meu. Então, é isso aí que fica aí, entendeu? Ah, eu só sinto muita falta. Quando eu tocava, tinha a banda, o fanzine. Eu não precisava fazer terapia, né? E era uma forma de expressão muito, muito viva, muito forte. E infelizmente as coisas mudam e a gente trilha outro caminho e sente falta daquilo, porque era uma válvula de escape para libertar toda a repressão. E eu sinto muita falta disso. Digamos que os momentos mais loucos que eu tive foi com banda, assim, sabe? Que deu mais, digamos, alegria mesmo. Você falar, não sei a palavra certa de falar desse momento. Pena que todo mundo, cada um tem que seguir o seu caminho e não deu pra continuar tão forte como era, mas eu acho que todo mundo guarda dentro. A gente ainda, quando se reúne, volta toda a emoção da época, assim, a vontade de voltar tudo de novo, assim. Por mais que, claro, cada um tenha a sua vida, foi morar fora, longe, mas a gente é muito unido até hoje. Isso foi o que ficou de importante. E eu não trocaria por nada. Saudade, assim, sim. Uma nostalgia, só uma memória. Eu não convivo muito com a minha família. Então, quem é meus amigos são esses que estão aqui. Então, eu não tenho muito que procurar por fora, porque eu tô muito preenchida. De verdade. Dá um gole da breja, hein? Eu agradeço muito, viu, o lance do som, cara. Totalmente, Tem cara. saudade? Tem demais, cara. Nossa, sonzeira. Eu acho que eu não paro mais de curtir um som, cara. Na boa, cara. Se fosse pra parar, já tinha parado. Se fosse pra virar crente, tinha virado já, né, cara? Pra mim, eu vou levar o resto da minha vida, assim. Eu vou ser vegetariano o resto da minha vida. Eu vou curtir um som com underground o resto da minha vida. E respeitando as pessoas e animais o resto da minha vida, assim. Acontece uma vez só na vida, né? Cada lance acontece uma vez, não. Tanto você tentar voltar e repetir, né? Mas a gente não pode repetir a história, que senão seria uma farsa, né? Se a gente repetisse o movimento, tentasse repetir, ia sair uma bosta. A nossa bosta foi original, repetir o original vai virar uma bosta. Tenho saudade, sim. Foi uma época legal pra caralho. Conheci uma par de gente. Foi foda. Tempo bom que não volta nunca mais. E eu voltaria várias vezes. Não foi tanto tempo, mas aconteceu muita coisa. Corredores da morte lenta. Ale, Delano. Anderson Jim. Só Anderson Resulte, né? Augusto Sangari, da Espanha, Piri entre parênteses, como os caras conhecem. Ser Cebola mesmo, é mais fácil. A galera já conhece mais. Se deixar o nome, acho que ninguém lembra. Meu nome é Cristiano Mafra. É Decão, né? Decão mesmo. Decão com casa, pô, já tá acostumado, mas... Tá bom demais. Põe só Dingo, tá bom. Eduardo Gonçalves Dias, vulgo Duzão. Pode ser fenômeno. Pode pôr Gá mesmo, é Thiago, mas todo mundo me conhece de Gá. Mais Gazinho pra muitos também. Pode ir pôr Careca. O meu nome é Jean, né? Jean. E vulgo Jean mesmo, que não...
Nunca tive apelido que pegasse, nada, né? Jeanzão. Pode ser Julie. Ah, pode colocar Leandro Márcio Ramos. Leandro Márcio Ramos. Pode ser Marcelo Infernal. Marcelo. Marcelo R. Batista, né? É Nato, né, meu? Só me conhece como Nato mesmo, né? Meu nome é Paula. Meu nome é Paulo Oliveira. Vai ser Rodriguinho, por favor. Nome como assim, cara? Salvador, não, só Salvador. A gente não tinha muita frescura pra você na época, não. Usava os nossos nomes mesmo. This is Stefan from Wojciech. Tonhão, pode ser Tonhão. Tonhão Guitar, No Prejudice. Toca Vitão Escarros. Eu sou Wagner de Assis Rego.